É com muita alegria que nós, neste momento, vamos iniciar uma exposição doutrinária cujo título é Onde está o Reino de Deus? E para nossa harmonização inicial, nós gostaríamos de fazer a leitura de uma pequena página, Momentos de Sublimação, onde o Espírito de Joana de Ângeles nos diz assim: Jesus deu-nos o exemplo do valor e do significado da oração. Vivendo em permanente comunhão com Deus, não poucas vezes, ante o tumulto das multidões sofridas, ou diante do iminente sacrifício da cruz, buscou a oração para o seu enfrentamento com amor e perdão. Ora e vive como se todos os teus atos fossem passos seguros da santificada oração. Então nós vamos neste momento elevar o nosso pensamento e rogar aos espíritos amigos, aos nossos companheiros de jornada terrena, a todos que nos encontramos pelas mídias sociais, pela bênção de termos nestes momentos este canal de comunicação para podermos levar os ensinamentos de Jesus a todos os corações. Que a oração se faça cada vez mais forte em nossas vidas e mais presente. Que tenhamos este canal de comunicação com o Pai Criador, que a todos nós ampara e conduz em todos os tempos. Gratidão, Senhor Jesus, por este momento e que a tua paz e o teu amor inunde neste momento todos os lares, aonde quer que chegue essas reflexões da noite. Que estejamos em paz e prontos, Senhor, para receber neste momento os teus ensinamentos. Gratidão e que os benfeitores espirituais nos auxiliem neste momento. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Hoje nós trazemos a reflexão Onde está o Reino de Deus? E nos trazida uma fala de Jesus através de Lucas que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. E é sobre isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Mas para que nós possamos construir uma reflexão, nós vamos perpassar pelos ensinamentos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, onde nós vamos trazer algumas reflexões para nós podermos descobrir onde está o Reino de Deus. E então, neste momento, nós vamos, iniciando as nossas reflexões, trazer Jesus. Jesus no maior mandamento. Então nós sabemos que Jesus, naquele momento, estava com os fariseus. E eles o questionaram qual era o maior mandamento. E Jesus, naquela multidão, naquele momento, diz: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Esta passagem de Jesus está transcrita também no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, amar o próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. E então, meus irmãos, neste momento nós iniciamos esta reflexão, para que nós possamos perceber a nossa vida com este maior mandamento de Jesus. Quando a doutrina espírita vai trazer para todos nós o Cristo Consolador, ela traz este mandamento de Jesus no seu capítulo 11, onde nós vamos perceber efetivamente o que Jesus, quando esteve na Terra, veio nos dar o exemplo. O seu exemplo foi da lei de amor.
Tudo que Jesus construiu, tudo que Jesus fez na sua trajetória terrena, traz-nos a lei de amor, em todos os momentos. E então, neste momento de recolhimento, neste momento que nós atravessamos, nós todos, como vamos exercitar este mandamento se nós estamos todos recolhidos ao nosso lar? Pois este é o momento em que nós mais estaremos exercitando este mandamento e começando uma nova etapa das nossas vidas. Porque neste momento nós vamos perceber que, estando recolhidos no nosso lar, ou estando no distanciamento social, onde nós não estamos podendo ter a vida social que sempre tivemos, fomos recolhidos ao lar, recolhidos agora para dentro dos nossos lares, mas também para dentro de nós mesmos. Então, este mandamento, Jesus nos pede para que nós possamos, nos diz que nós possamos amar a Deus, mas também ao próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos voltar agora a olhar para dentro de nós mesmos. Quando nós agora vamos ver as questões transcendentais da vida de um outro ângulo. Porque nós paramos com a nossa vida social. Nós estamos nesta vida de relação, mas não com a mesma vida que nós tínhamos antes. Com a falta de tempo, nos queixando às vezes das oportunidades que não nos eram tão bem colocadas em função de tanto corrido o nosso tempo como era antes. E agora não, agora nós estamos voltados para estudarmos a nós mesmos e o templo da ciência do infinito. E então, quando neste momento a gente vai observar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai nos falar das leis morais. Vai nos falar de uma vida de relação que nós temos para com Deus, para conosco e para com o próximo. E nas leis morais, o que nós vamos perceber? Que nas nossas relações com Deus, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que começa na questão 614, nós vamos ter a lei divina ou natural. Nós vamos ter a lei de adoração nessa nossa relação com Deus. Conosco mesmo, nós vamos ter a lei de reprodução, conservação e destruição. E na nossa relação com o próximo, nós vamos ter a lei de sociedade, lei de progresso, igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, que também, além de ser com o próximo, é conosco e com Deus, mas nós poderíamos dizer que ela também vai reger a nossa vida de relação com o próximo. Então, o que acontece neste momento onde a doutrina espírita traz todas essas leis e Kardec, quando ele percebe que a nossa vida é uma vida de relação e que nós temos todas essas leis, quando ele vai encerrar a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai então dizendo, nós temos tanta teoria, como é que a gente vai fazer essa prática dessas leis? Como é que a gente vai conseguir, estando na matéria, cumprir estas leis, que nós percebemos que é para com Deus, com o próximo e conosco, consigo mesmo? Como é que nós vamos conseguir fazer essa prática? E aqui, então, nós vamos perceber a questão 919 e a 919A, que encerram a terceira parte no Livro dos Espíritos, quando traz todo esse conjunto das leis morais. Então, nós vamos ver que Kardec faz uma pergunta muito importante. Qual o meio prático, quer dizer, ele queria saber a prática mais eficaz, que funcione, que faça com que a gente possa desenvolver estas leis, que tem o homem, quer dizer, nós, quando na matéria, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Não é deixar para depois, não é para outras experiências, mas sim resistir à atração do mal nesta vida.
Como é que nós vamos conseguir? De que forma isso vai acontecer? E aí então os espíritos vão nos dizer que um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então aqui Kardec, ele observa que a resposta dos espíritos superiores, ela é perfeita, mas mesmo assim não nos trouxe a questão prática, não nos trouxe a praticidade de cumprir aquelas leis. Então ele formula a questão 919A. E então Santo Agostinho vai nos dizer assim: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, o que ele nos traz aqui? De que maneira nós vamos conseguir nos conhecer? Porque nós vamos ter dificuldade para nos conhecermos. E ele nos traz, então, a pergunta de novo. Para quem tem o Livro dos Espíritos, e aqueles que não têm, nós indicamos para que possam adquirir esta obra, a resposta de Santo Agostinho, ela é bem completa. Ela é uma resposta que nos traz todo um monte de reflexões, de estratégias, mas o que mais nos chama a atenção é que esta resposta, sendo assinada por ele, Santo Agostinho, ele vai trazer exatamente o que Kardec queria que fosse trazido pelos espíritos, a prática. Porque ele vai dizer, e aqui entra a reflexão, e nós não vamos detalhar toda a resposta, mas nós vamos perceber a reflexão que Kardec queria. Kardec queria que nós tivéssemos, não é uma receita de bolo, mas algo que nos conduzisse a um caminho. E Santo Agostinho nos conduz a este caminho, porque ele diz assim, ó: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Então, quando ele diz fazei o que eu fazia, ele nos traz, oferecendo aqui, como os espíritos vão dizer, o resultado da sua própria experiência. Alguém já vivenciou, alguém já viveu esta prática e pode nos dizer que funciona, que pode nos dizer que é um caminho. E aí, o que ele fazia? Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver. E ver o quê? Ver o que tinha dentro dele. A perceber o que ele tinha a se transformar. E aí nós vamos convidar a todos para que nós possamos estudar esta questão. Para que nós possamos perceber que lá no Livro dos Espíritos nós vamos ter regra básica, regras práticas para que nós possamos perceber isso. Então, quando se encerra a terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec tem esta prática. Os Espíritos nos trazem através de Santo Agostinho essa prática do que é necessário. Então, nós convidamos a todos que nos assistem neste momento, consultem Santo Agostinho na resposta da questão 919, letra A, que encerra a terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque hoje nós gostaríamos de trazer uma reflexão ainda a este respeito do nosso querido Espírito Emmanuel. E ele traz no livro Bênçãos de Paz esta questão de também se auto-entrevistar a respeito do reino de Deus. Porque a nossa transformação moral vai fazer com que nós venhamos a encontrar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está fora, está dentro de nós. Por isso que neste capítulo 39 do livro Bênçãos de Paz, Emmanuel nos traz ali a frase que ele estuda de Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então não é no externo que está o reino de Deus, mas está dentro de nós. E isso tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje.
nós estamos voltados para dentro de nós. E quando acabar este momento em que nós vamos poder retornar à nossa vida social, porque ele é um período que vai passar, nós voltaremos muito mais fortalecidos, porque nós voltaremos, talvez, quem utilizar esse tempo de forma adequada, para nos melhorarmos, para nos olharmos e vermos quem de fato nós somos e aproveitarmos para fazer esta reflexão. E Emmanuel, ele começa a nos trazer a seguinte texto. Vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências íntimas. Vejamos como ele começa o texto chamado autoentrevista. Ele pede para que nós, vez por outra, nós acrescentaríamos diariamente, né? Mas ele diz vez por outra. Convém tomar um caderno de notas, de nós rumarmos para dentro de nós e fazermos uma autoentrevista, para sabermos onde se situa a nossa personalidade, quais são as nossas tendências íntimas, o que nós estamos fazendo. Então ele vem trazer questões para nós, sugestões de questionamentos com relação a isso, a esta autoentrevista que nós temos, para que nós possamos chegar ao reino dos céus, que não está no externo, mas dentro de nós. Então ele começa com a primeira pergunta, que nós vamos chamar de perguntas fundamentais. Vamos à primeira. Na verdade, são 9 questões, certo? Quem somos verdadeiramente para lá da genética humana e das documentações cartorárias do mundo na condição real de filhos de Deus em provisório serviço no campo da evolução terrestre? Vamos traduzir esta pergunta? Quem verdadeiramente nós somos quando acabar essa existência? Quando nós deixarmos aqui na Terra, né, as nossas capas, as nossas cartas, quem nós somos, o nosso sobrenome, quando nós deixarmos na Terra a nossa profissão, quando nós deixarmos os nossos títulos acadêmicos, o reconhecimento, quem de fato nós somos? Quem sou eu, além das capas do mundo? Este é o questionamento que Emmanuel nos faz e nos traz como pensamento neste momento. O que é o essencial para todos nós? Virtude, conhecimento, sabedoria, amor? O que é a nossa verdadeira propriedade? O que é que nós vamos levar conosco quando daqui sairmos desta existência física? São questões que nós precisamos fazer. Perguntas fundamentais que nós precisamos anotar no nosso caderno da nossa existência. Como que nós cuidamos das nossas questões transcendentes da vida? Como nós estamos com a lei divina? Como nós estamos no cumprimento daquelas leis que nós nos reportamos antes? Quem sou eu para além da transitória personalidade? Quando chegarmos na espiritualidade e nos perguntarmos quem é a Jocelaine, com os títulos, com a profissão, com as questões ficadas todas aqui, ficando todas aqui, e nós retornando enquanto espírito que somos. Este é o questionamento que nós queremos trazer, ao qual Emmanuel quer que nós façamos esta reflexão. Mas ele também vai nos dizer assim, para que objetivos nos dirigimos? O que nós temos feito da nossa vida? É natural que nós façamos cursos, graduações, aperfeiçoamentos, que nós procuremos a evoluir materialmente. É natural que nós venhamos a procurar uma vida com mais comodidade, com mais conforto material. É muito natural. Mas qual é o objetivo central da nossa existência? E aí nós vamos ter que perceber que o objetivo é exatamente a pergunta
do nosso estudo de hoje. O objetivo central da nossa existência em estando na matéria, edificarmos o reino de Deus no nosso interior. Esse é o objetivo da nossa existência. Esse é o objetivo ao qual nós deveríamos nos dirigir. De termos metas muito claras, de alvo muito claro da nossa existência. Para que objetivo nós nos dirigimos? E nós sabemos que Jesus nos disse, né? Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando os nossos tesouros são da terra, talvez neste momento nós estejamos em aflição. Talvez neste momento nós estejamos aflitos com a impermanência que nós vivemos, com riscos da nossa saúde, do emprego, com riscos de entes queridos nossos desencarnarem, porque são grupos de risco. Nós estamos em aflição porque nossos tesouros estão na terra. Mas quando nós elegemos o reino dos céus, o reino de Deus, a construção deste reino, nós vamos ter mais clareza no nosso alvo. E nós vamos perceber que há impermanência. Claro que há impermanência em tudo, mas que a vida continua. Porque nós estamos prosseguindo em marcha na evolução de todos nós. Então, o nosso objetivo aqui fica claro. É compreendermos o conjunto de coisas, de vida, de sociedade que nós estamos, mas que nos serve de instrumentalização para o nosso progresso espiritual, para a nossa busca de sermos melhores. Então é necessário elegermos com clareza os nossos objetivos. Para onde nós nos dirigimos? Qual é o nosso alvo? E mais uma pergunta: o que fazemos do nosso tempo? O nosso tempo, gente, ele é semelhante a um campo. O que nós semearmos neste campo é o que nós haveremos de encontrar na eternidade. O que nós semearmos é o que nós encontraremos na eternidade. Porque os espíritos vão nos dizer que uma existência física é um relâmpago. E que o nosso patrimônio imenso é o tempo. É como nós utilizamos o nosso tempo. E nesse momento nós vamos nos utilizar de uma fala de Guimarães Rosa, que nós consideramos muito importante, porque ele nos diz assim, ó: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver só o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento da vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Veja que lindo Guimarães Rosa conseguir trazer para a gente que no tempo de cada dia, na matéria, trazer o máximo de eternidade. Então é um tempo de renovação. É um tempo em que, na convivência no lar, na profissão material, no centro espírita, que nesse momento não podemos estar, mas esse tempo nós precisamos aplicar sempre os valores consagrados ao Evangelho. Os valores do bem, do amor, da retidão, da paciência, da honestidade. Dedicarmos em qualquer ambiente que nós estejamos, dedicarmos o máximo dos bens que vão para a eternidade. Do amor ao próximo, da construção da paz, de sermos pessoas de bem aonde quer que nós estejamos. Olha a importância de nós percebermos o que nós fazemos com o tempo. De não deixarmos com que ele escorra pelas nossas mãos, como nos diz a canção, mas de ser um tempo de semear no campo da vida. Nunca esquecendo que o que nós semearmos no nosso campo chamado tempo, nós vamos colher na eternidade. Então precisamos saber efetivamente o que nós estamos semeando. Nós temos ainda Emmanuel nos trazendo mais uma pergunta que diz assim: se nos achamos hoje com menos débito e mais crédito do que ontem, perante as leis eternas? Será que nós nos achamos hoje com menos débitos e com mais crédito?
O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer para todos nós? Se hoje nós estamos melhor do que ontem, se nós estamos procurando ser uma versão nova de nós mesmos a cada dia, e não uma versão diferente, uma versão do que o outro, não nos compararmos com os outros, mas uma versão nova de nós mesmos. Vejamos o padrão, o parâmetro de olharmos para dentro de nós e percebermos que hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem e que amanhã eu preciso dar um passinho a mais. E aí a doutrina espírita vem nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, né? Os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. É aqui a construção do reino de Deus. É quando nós vamos aproveitar cada dia, plantando no tempo o que é para a imortalidade. Levarmos conosco tudo de bom dessa transformação, deste esforço que a gente está fazendo para ser melhor. E espírita, nós espíritas devemos nos esforçar todos os dias para que nós tenhamos esses objetivos muito claros de buscarmos novas versões de nós mesmos. Mas nós vamos partir de uma versão nova de nós, mas temos uma meta, e essa meta é o exemplo do Cristo, que é o guia e modelo da humanidade. Nosso caminho está lá, é chegarmos ao Cristo, mas se nós não começarmos a construir este reino de Deus dentro de nós a pouco e pouco, nós vamos ficando cada vez mais sendo nós mesmos, no sentido de não evoluirmos, de não podermos desistir, de não deixarmos que o desânimo venha nos cercear a nossa vontade. Nós precisamos ser fortes, principalmente neste momento que nós vivemos. Nós precisamos entender a busca da transformação moral em nossas vidas. Então nós precisamos buscar este caminho. E aí nós temos mais uma pergunta que diz assim: se nós, se já recolhemos dificuldades e provações por reais benefícios, a gente já entende que as nossas dificuldades e provações são benefícios? Nós já conseguimos fazer esta ressignificação das nossas dores? Nós conseguimos fazer esta análise? É uma boa reflexão. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala do ponto de vista e quando a gente tem a vida futura, os Espíritos dizem assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Vejamos o que Kardec nos traz neste momento. Quando a gente olha a vida sob o ponto de vista da vida futura, quando o nosso ponto de vista muda sobre o que são realmente as nossas dores nos fazem partir para sermos melhores. E isso é muito importante para todos nós, de compreensão do que a doutrina espírita nos traz, do prosseguimento das nossas existências, da solidariedade dessas existências e que, portanto, hoje nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos lá no passado, com o tempo de vidas passadas. O que a gente colocou no nosso campo, no tempo, ele vai retornar para nós, porque ele está no nosso campo. Ele não está no campo de outra pessoa, está no nosso. Então, se eu semeei, eu vou colher. E isso é importante para que nós tenhamos este olhar de reconhecermos as dificuldades e as provações por reais benefícios. São benefícios que nos fazem crescer, que nos faz sermos pessoas melhores. E mais uma pergunta de Emmanuel, e ele vai nos dizer assim: se procuramos renovar-nos constantemente em espírito para fazer o melhor ao nosso alcance.
nós precisamos fazer o melhor e sermos melhores a cada dia. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, além dos vícios e das nossas imperfeições, qual o sinal mais característico da nossa imperfeição, eles vão nos dizer que é o interesse pessoal. Nós precisamos sair do interesse pessoal. Nós precisamos olhar os nossos irmãos em humanidade. E eles dizem assim que a marca mais visível da inferioridade da alma é o interesse pessoal. Gesto esse nascido do egoísmo e por vezes do orgulho. Então aqui neste ponto, a nossa reflexão frente à atuação do mundo, como nós estamos indo com relação à nossa renovação? Nós agimos ainda por interesse ou nós conseguimos, na convivência no lar, no cuidado para conosco, termos esse investimento no estudo para nos transformarmos em pessoas melhores, para servir mais, para perdermos o interesse pessoal e estarmos em busca do imperativo anunciado por Jesus, sede perfeitos. A busca do reino de Deus dentro de nós, ela também está nessa busca de sermos melhores a cada dia, a cada momento. E então o interesse pessoal precisa sair da nossa vida. Precisamos agir nos melhorando, nos qualificando, sendo melhores como pessoas, para que assim possamos nos doar cada vez mais para com os nossos irmãos. E uma outra pergunta: o que estamos produzindo a favor do próximo, seja no trabalho remunerado ou na atividade gratuita das boas obras? E ali a gente colocou, né, o que você já fez pelo vosso próximo hoje? Que nós pudéssemos todos os dias nos responder esta questão ao final do dia. O que eu fiz hoje por alguém? Eu consegui auxiliar alguém? E lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel, no capítulo 60, ele faz um comentário muito interessante. Porque ele fala que nós espíritas temos uma vantagem imensa no sentido de sabermos que somos espíritos imortais, de sabermos que a Terra é uma escola para o nosso aperfeiçoamento, de sabermos da reencarnação, da justiça divina, de compreendermos um Pai justo e bom, de conhecermos as leis morais e, portanto, nós conseguimos perceber que nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus, quando não cumprimos com esta lei de Deus. Então, se nós temos todas essas informações, tudo que nos é trazido, ele faz um seguinte questionamento: em face, pois, de tantos conhecimentos e informações, dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Mestre: que fazeis mais do que os outros? Então, é isso. É o que nós estamos produzindo em favor do próximo. O que nós estamos fazendo no nosso trabalho remunerado? O que nós estamos produzindo nas nossas atividades gratuitas? O que nós estamos sendo abnegados? A abnegação é quando, depois que o dever profissional se encerra, aí começa a nossa abnegação. O que nós fazemos além? O que nós fazemos de especial? Qual é o legado que nós estamos deixando? Quais são os nossos frutos? Para construirmos o reino de Deus, nós precisamos saber que frutos nós estamos dando. O que é a nossa árvore da vida? O que nós estamos cultivando com o tempo? E o que nós estamos conseguindo fazer? Outra pergunta bem importante: se sabemos esquecer as ofensas alheias tanto quanto desejamos que as nossas sejam esquecidas? E aqui não podemos deixar de lembrar da parábola do credor incompassivo. Neste questionamento, Emmanuel nos faz olharmos o que nós temos feito com as ofensas que nos são feitas, nós estamos esquecendo? E quando a gente tem essa parábola do credor incompassivo, nós vamos nos lembrar daquele homem que devia muito e o rei o perdoou. Mas ele sai dali e ele cobra uma dívida mínima de um outro servo.
E então as pessoas que viram aquela atitude foram lá e relataram para o rei o que havia acontecido, e ele então foi preso novamente e teve que pagar aquilo que ele devia. Então o que nós esquecemos, né, se nós já sabemos esquecer as ofensas alheias? Porque nós ofendemos também ao nosso irmão. Nós ainda somos espíritos em dificuldades. Então nós precisamos agir de igual forma. Nós precisamos ter o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Porque nós precisaremos de misericórdia. E mais uma pergunta, né? Se o nosso entusiasmo é invariável na prática do bem. Este questionamento é muito interessante. Porque muitas vezes nós percebemos pessoas perderem o entusiasmo pela prática do bem. E Joana de Ângeles, lá no livro Entrega-te a Deus, ela nos fala do entusiasmo. E ela diz que o entusiasmo espiritual eis um dos mecanismos pedagógicos para os enfrentamentos e a superação das aflições. Olha só, o entusiasmo espiritual. Nas suas múltiplas acepções, a palavra entusiasmo significa em grego Deus dentro de nós. Nós não podemos perder o entusiasmo de fazer o bem às pessoas. Nós precisamos nos manter com este entusiasmo pela prática do bem, não escolhendo resultados, não esperando expectativas, mas plantando o bem. O bem que nos seja possível neste momento. O bem que nos seja próprio e que nós possamos fazer neste momento de reclusão, neste momento que não é uma reclusão, nós poderíamos dizer um momento de voltarmos para dentro de nós mesmos e de procurarmos a compreender a nós, aos nossos familiares, a compreender o que Deus, nosso Pai, está querendo nos ensinar neste momento. Mas não podemos perder o entusiasmo. São estas reflexões que Emmanuel está nos fazendo quando ele diz para nós buscarmos o reino de Deus. E ele conclui este título falando assim, este capítulo falando assim: nós que nos interessamos tão vivamente pelo noticiário de cada dia, acerca do que vai acontecendo no mundo, de quando em quando, realizemos uma entrevista com o nosso próprio espírito e estejamos convencidos de que recolheremos as mais importantes informações para orientar-nos com segurança e êxito na viagem do aperfeiçoamento em que nos encontramos, descobrindo gradativamente o reino do Senhor em nós mesmos ante a espiritualidade. É necessário que nós façamos essa entrevista conosco. São 9 perguntas que nós deveremos nos olhar para que nós possamos construir este reino em nós mesmos, com esta espiritualidade maior. E então voltamos à pergunta inicial, a fala de Jesus, quando ele diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de nós. E essa escada que nós precisamos seguir da evolução para encontrarmos o guia e modelo, é mudarmos os nossos parâmetros, é estarmos melhores do que nós mesmos, a nossa melhor versão, a cada dia. Com mais entusiasmo, com mais prática do bem, com olharmos como nós estamos agindo, compreendendo os nossos objetivos, fazendo com que a nossa vida possa a cada dia ser melhor. Então, onde está o reino de Deus? Não está nas aparências exteriores, está dentro de nós. Este é o recado que nós gostaríamos de trazer de reflexão na noite de hoje, para que nós possamos efetivamente compreender o quanto nós precisamos, todos nós, nos voltarmos nestes momentos de pandemia para dentro de nós. É um momento coletivo da humanidade, onde os recados estão sendo dados pela espiritualidade maior, que não nos tem se equivocado ao longo dos tempos. A espiritualidade sabe tudo que nós necessitamos. Nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, eles estão conosco. Então nós agradecemos a oportunidade deste trabalho, pedimos a Deus que nos conduza sempre nesta seara. E que, Senhor,
nestes momentos em que estamos buscando o reino de Deus dentro de nós, que nós possamos achar, através das reflexões, da oração, do aconselhamento com os espíritos superiores, através das leituras que são fartas e que nos chegam abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, fazendo com que o nosso coração se perceba cada vez mais no sentido de desenvolver a sensibilidade pelo amor ao próximo. Gratidão, Senhor. Gratidão porque nos dás a oportunidade de buscarmos agora o reino de Deus dentro de nós, de nos fazermos ir em busca das reflexões que Santo Agostinho nos traz, que Emmanuel nos traz, de não perdermos o entusiasmo pela prática do bem, de definirmos os nossos objetivos existenciais, de perdoarmos, de pedirmos perdão, de estarmos cada vez mais, Senhor Jesus, contigo, mudando a nossa melhor versão a cada dia, e que a nossa meta seja estar contigo, Senhor Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. Gratidão aos queridos amigos, que possamos estar em paz, que Jesus, o nosso Mestre, possa iluminar os nossos corações, para que nós possamos assim, todos juntos, estar em paz.